Depois, tá, vocês podem solicitar as gravações das aulas para o comercial, tá? E o pessoal lá do comercial, eles vão ter as aulas também gravadas e aí eles podem disponibilizar para vocês em caso precisem consultar ou alguma coisa nesse sentido, tá? Tem que abrir chamado. Não, é só solicitar para o comercial mesmo e pedir a gravação das aulas, que daí eles encaminham por e-mail para vocês. Até posso pedir para eles já deixar, assim que a gente terminar, quando a gente terminar as aulas, eu peço para eles já encaminhar os vídeos para o e-mail de algum responsável aí de vocês ou com quem eles estavam conversando, tá bom? O manual também, eu não achei o manual no Sigma, não. Achei outro tipo de manual, mas não é aquele manual que ele mostrou. Eu vi que vocês comentarem referente ao manual, chegaram a achar? Negativo, Franciel. Eu achei outro manual com apenas 11 páginas, né? Mas não era o manual que tu mostrou aí, não, ontem. Clica com o botão de... Tem dois ali na pasta. Mesmo no Sigma ali com o botão direito, abrir local da pasta. Só um minutinho, quando ele tá fazendo aqui. Rapidinho. Pode repetir, por favor? Isso, abrir local do arquivo aí. Ele aparece. Clicando com o botão direito em cima do Sigma, ele pede para abrir o local do arquivo. Pode falar. Tá, ele já abriu a pasta? Abriu. Tá, aí vocês vão ter o... Tem aí guia prático de PCM, não tem? Tem, tá aqui. Abre ele aí. Tem ele e tem o guia de instalação e configuração Sigma. Isso, esse guia prático aí, ele tem 136 ou 137 páginas. 32. 132, tá. Então toda a aula que a gente está tendo aqui tem tudo aí. Com prints, com fotos, com imagens da tela. Estão mostrando aí direitinho como é que faz, passo a passo também. Tá? Então, esse é o manual que vem no caso, tá? Já vem junto com ele vem em PDF, vocês podem utilizar. Joia. Tá? E o outro ali é mais para a instalação do TI mesmo, quando o TI faz a instalação no servidor também. Tá? Então vem os dois já. Ok. Aí dentro dessa pasta também que eu comentei em relação às imagens, tá? Quando tem nos cadastros lá de funcionário, cadastro de... Então vocês criam uma pasta aí e coloquem as imagens aí dentro dessa pasta de instalação, que aí todos os PCs, que todos os computadores vão ter o mesmo acesso, o mesmo caminho para visualização das fotos. Pode colocar uma pasta dentro dessa pasta para não ficar misturado ou tem que ser solto mesmo? Não, pode criar uma pasta aí, imagens, Venosan ou imagens, podem criar pastas aí dentro tranquilamente, tá? Ok. E aí depois só escolhe o caminho lá e busca sempre esse mesmo caminho aí que tá, e daí todo mundo vai conseguir ver a mesma imagem. Tá, então a gente parou aqui dentro do lançamento de horas, né? Tá, então eu vou abrir aqui o botão de lançamento de horas. A gente vai selecionar a OS que a gente estava trabalhando, vai dar um Enter, tá? Vai selecionar o funcionário responsável, né, o que está executando. Tá? Então, provavelmente, tá, o mantenedor, ele vai estar com a OS na mão, lá vai ter preenchido, ele vai ter levado a OS, vai ter executado o serviço e vai ter preenchido lá o que ele fez e o horário que ele trabalhou. Aí ele vai fazer o lançamento dessa OS dentro do Sigma. Ele vai escolher, vai ter o código da OS, vai dar um Enter, vai escolher o código de matrícula, clica em adicionar, tá? Tem que estar adicionado aqui para validar, tá? Então ele tem que selecionar o código dele e validar. Então aqui no adicionar, ele vai... Posso quantos funcionários eu quiser o mesmo lançamento, tá? Isso não interfere em nada. O que o sistema interfere, tá? É que, por exemplo, o mesmo funcionário, ele vai lançar a hora aqui nessa OS.
tá? Ele vai indicar que ele está trabalhando das 14 horas, tá? Até as 14h30. Se ele for tentar em outra OS, no mesmo dia, lançar algum horário desses aqui, o sistema vai bloquear, tá? Então, o sistema não permite horário igual em OS diferentes. Ele não tem como estar trabalhando ao mesmo tempo em duas ordens de serviço. Então, por isso que ele tem que, independente da OS ser encerrada ou não, o lançamento de hora dele, ele tem que encerrar. Tá? Ele tem que ir lá e colocar início e fim, e quando ele começar na outra, lá ele colocar o início, procurar ser certinho, tá? Porque vai dar incompatibilidade aqui e o sistema vai bloquear o lançamento, tá? Isso se for um mecânico que for lançar, não é isso? Isso, o mesmo mecânico. Por Tá. exemplo, Ele tem como visualizar aí, de alguma forma, as horas dele? ele tem como pesquisar depois, mas o próprio sistema, quando ele lançar, o próprio sistema já vai dar um aviso, ó, lançamento de horas igual na OS tal. Ele já vai dar o código da OS que está gerando essa incompatibilidade, esse horário duplicado. Tá? Então o sistema já avisa para ele, ele vai finalizar o lançamento aqui, quando ele entrar em outro OS para lançar e dar esse erro, ele vai avisar, ó, na OS tal lá tu fez tal lançamento já e tá dando conflito desse horário. Tá? A única coisa que o sistema bloqueia, se for fora de horário de trabalho dele, o sistema gera como hora extra, tá? Mais de um funcionário pode lançar, então se quiser outro funcionário vir e lançar hora. Então, quantos funcionários trabalharem na ordem de serviço sem problema nenhum, tá? O único problema é o mesmo funcionário estar em duas OS ao mesmo tempo. Não tem como estar ao mesmo tempo. Ele tem que finalizar o horário de uma para ir para outra, tá? Aqui ele preenche o serviço que ele executou, tá? Então aqui ele vai preencher, né? É que nem aqui, ó, a máquina não liga. Então ele vai verificar, ó. Foi realizado chamado, né? Ou vai indicar a máquina não liga por quê? Né? Devido a um curto circuito na máquina, aonde ocasionou a queima de um fusível. Sendo assim, necessário realizar a troca do mesmo. Tá? Aqui ele pode já até dar a descrição do fusível, tá? Ou da peça, na própria descrição da OS ele pode indicar aqui a peça, tá? E aí aqui, ó, tem a pendência. Se por um acaso foi necessária a troca do fusível, o fusível não tinha, ele vai colocar, ó, agora não, a peça não tinha peça, é necessária a compra. Ou se ele finalizou, foi feito uma solda temporária para que libere a máquina, mas precisa trocar um cabo, Então ele pode preencher aqui o que ele fez, tá? E aqui ele pode botar o motivo da pendência, tá? Aí ele vai selecionar o motivo da pendência aqui, vai colocar, tá? E aí vai incluir o lançamento. Beleza. Incluir o lançamento. Aqui ele pode lançar o tempo improdutivo, tá? Aqui ele vai dar o motivo, né? Do tempo improdutivo, por exemplo, aguardando liberação de segurança. Qual o funcionário? Tá? E aqui o tempo que foi improdutivo naquela OS. Então, ele lançou das 14 até as 14h10. Ele estava aguardando a liberação de segurança. Aí ele pode aguardar, pode lançar aqui, tá? Fez esses lançamentos. OS ficou pendente, salva, tá? Para ele poder consultar, a OS fica pendente, o encerramento dele está lançado, ele pode fazer o lançamento em outras ordens de serviço. A OS foi concluída, ele entregou o serviço,
concluir OS. Ele já pode vir aqui na própria aba, né, aba de lançamento, ó, pode ver que ele já puxa o histórico do lançamento aqui da descrição que ele deu, tá? Aqui ele vai colocar intervenção, né? O que seria intervenção? Sintoma, a máquina não liga, aí ele vai montar. A máquina não liga devido à peça ter queimado, a causa foi um curto-circuito, que nem a gente inspecionou lá, e a solução foi fazer a troca da peça. Tá? Aqui, se teve algum dano ao meio ambiente, tá? Ele pode lançar esse dano ao meio ambiente. Então, aqui, ó, ele vai ter lá tem a tela de cadastro aqui, que é a mesma tela que tem lá nos cadastros básicos de OS. Tá? Então, ele pode cadastrar aqui algum problema que teve ao meio ambiente, pode deixar isso vinculado, tá? Peças. Então, que nem eu mostrei lá a saída de peças vinculando a uma OS, ele pode aqui no próprio lançamento dele dar uma saída de peça, tá? Então, ele vem aqui na aba de peças, cadastrar peças e pode dar a saída por aqui. Então, a diferença é que aqui, quando ele já tá, como ele já está na OS, ele já vai puxar o histórico da OS lá na saída. Ele só vai precisar lançar qual é o código da peça que ele vai dar a saída, tá? Então, aqui, ó, cadastrar, ó, quando ele der um Enter aqui, automaticamente ele já puxa a peça, o horário, tudo certinho. Então, ele só vai vincular aqui qual a peça e qual o depósito. Tá? Então, tem as duas formas de usar, ou a saída por lá, ou aqui pelo lançamento de horas, na hora da conclusão, tá? E aqui, por um acaso, ele esqueceu de fazer algum lançamento de horas, ele ainda pode voltar aqui, tá? E concluir. E lançar as horas por aqui também, tá? Pode ver que já mostra a hora aqui dele nessa OS. Pode incluir o lançamento por aqui. Certo? Então ele poderia ir lá na aba de concluir OS e por lá ele fazer tudo. Também não tem problema, tá? Aí para encerrar a OS, o que ele precisa fazer? Ele vai trocar a situação de pendente para concluída, tá? E em caso de corretiva, ele ainda tem a opção de indicar se foi um problema que ocasionou devido a uma falha humana ou devido a uma falha mecânica. Tá? E aí aqui o tempo de máquina parada que ele vai fazer o lançamento. Tá? Clicando no reloginho, tá? Acho que eu não tenho programado aqui. Data e hora da conclusão. Acho que não está setado para buscar a última hora lançada. Tá? Qual é que é o horário que ele puxa aqui, tá? Na conclusão da OS. Para calcular o tempo de máquina parada pelo reloginho. Ele busca lá da data e hora do equipamento disponível, que a gente indicou lá que era as 14 horas, até a hora do encerramento da data de conclusão aqui, tá? Aí ele busca aqui. Tem um parâmetro que é bem interessante para se utilizar, tá? Eu vou encerrar a OS e vou mostrar o parâmetro aqui, que daí ele busca a última hora lançada, que na verdade foi às 14h30, né? E na verdade, então aqui, na verdade, esse foi o tempo de máquina parada, das 14 às 14h30. Tá? Se caso tiver aquela questão que eu comentei lá, né? Que vocês questionaram aí, ele vai ter que anotar para que ele anote para depois ele fazer o lançamento, tá? Desse tempo aqui é o tempo total de máquina parada dentro dessa ordem de serviço, tá bom? Ao clicar em salvar, ele automaticamente vai finalizar a OS. Aquela OS 192 está finalizada, está encerrada, concluída. Tá? Aqui, ó, tem um parâmetro. Deixa eu ver se não está setado, ó, que é um parâmetro bem interessante para se utilizar, tá? Parâmetros do sistema, parâmetros da OS, conclusão de OS. Tá? Aqui, ó. Carregar data e hora do último lançamento de horas trabalhadas para conclusão, tá? Vocês podem verificar esse parâmetro, ele vai facilitar nesse caso que eu comentei,
por exemplo, às vezes ele faz as OS e ele preenche todas elas, vai preenchendo e vai executando. E tira um período no final do turno dele para fazer esse lançamento. Tá? E aí, para não dar problema de conclusão da OS, e ele buscar o sistema ajudar ele a calcular, ele carrega como data e hora da conclusão a última hora lançada dentro da ordem de serviço. Tá? Então, por exemplo, eu encerrei às 14h30 o lançamento, mas eu vou dar baixa só às 15 horas, ou eu vou dar baixa só amanhã, tá? Dentro da OS. Então, ele vai puxar a última hora lançada como data de conclusão, tá? Então, esse é um parâmetro que, no caso de vocês, é interessante de se utilizar. Certo? Então, aqui, a gente tem outras questões também agora que a gente vai ver, tá? Esse é o fluxo de uma OS corretiva. Alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade, tá? Franciel, Sim, pode perguntar. é o seguinte, vamos supor que o mecânico está trabalhando num equipamento, fazendo a corretiva, tá? E essa corretiva está demandando um tempo grande. E aí ele não consegue finalizar. E nisso aparecem outras corretivas, tá? Que são urgentes. E ele tem que parar aquela corretiva que ele está fazendo, tá? Que está tomando o tempo dele. Como é que a gente pode proceder no Sigma nessa situação? O que vai acontecer, tá? As outras OS vão ter sido geradas. Aquela OS que ele está trabalhando, ele vai encerrar o lançamento de hora dele sem encerrar a OS, tá? Ele vai lançar as OS, vai lançar as horas sem fazer o encerramento da OS, tá? Então, no caso, aconteceu dele estar dentro de uma OS e estar trabalhando. E essa corretiva, vocês já sabem que ela vai demorar mais tempo do que uma outra que apareceu, e é mais fácil ele corrigir o problema na outra e deixar essa mais 15, 20 minutos pendente, né? Porque igual vai requerer um tempo grande e ele vai atuar na outra. Ele encerra a hora lançada dele e dá a descrição do que ele fez. Até porque, se caso ele não voltar a trabalhar naquela OS, outro pode vir e consultar e ver aonde ele parou. Então, o que ele já fez de serviço. Ok, entendido. Então, ele vem aqui na hora trabalhada, tá? Ele vai lançar o procedimento normal de hora e Entendeu o que... aí, Manuel? Isso aí. Tá? Entendi. E ao invés de concluir ela, ele simplesmente clica em salvar e registra a hora dele. A OS continua... O que ele executou. Entendeu? Isso, com o que ele executou. A OS continua aberta. Eu estou falando isso porque acontece isso muito na malharia. Aí acontece um problema, a gente não consegue resolver, aparece uma coisa mais simples, o cara para aquela corretiva, se vai para outra máquina, executa aquela máquina, libera e volta para aquela novamente. Ele tomaria como improdutivo esse tempo, né? Que ela ficaria parada? Não, é simplesmente, pelo que eu entendi, a OS vai ficar parada lá e vai computar a hora que ele passou lá. Isso. Ó, tempo improdutivo. Mas vai afetar a disponibilidade porque a máquina está parada, correto? Isso aí. O tempo de disponibilidade de máquina continua correndo. Tá? Isso ele vai continuar correndo. O que eu falei para vocês de anotar o tempo de máquina parada é em caso de liberar a máquina e mesmo assim ficou alguma pendência naquela OS para executar, mas a máquina está trabalhando. Tá? Aí nesse caso sim vocês anotam o tempo de máquina parada. Mas se ela continuar parada, independente se ele sair dela ou ir para outra, ele vai continuar contando o tempo de máquina parada pela escala de trabalho que vocês indicaram, tá? Então, se vocês, por exemplo, indicar que ela trabalha 2 turnos, quando finalizar o horário de trabalho dela, a partir daquele horário, ela não conta mais como tempo de máquina parada, porque já está fora do tempo de operação dela, tá? Então, só vai, por exemplo, se passar de um dia para o outro, ele vai calcular só referente ao tempo de equipamento disponível, tá? Pela escala de trabalho dela.
Por isso também da importância de lançar o tempo de trabalho da máquina. Tá? Então, encerra a OS, encerra a hora trabalhada, mas não encerra a OS. E o tempo de disponibilidade de máquina continua sendo afetado. Porém, as horas trabalhadas, ele vai lançar em outra OS, vai resolver o problema de outra máquina. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, Franciel, considerando a forma de trabalho da gente aqui, tá? Tá? Só pra você ter entender, num dos setores, que é a malharia, a gente tem 68 máquinas, ok? Sim. São aqueles teares que você viu. Só que eu tenho teares dedicados por tipo de meia, por tamanho. Então, nem todo dia eu tenho programação. Elas são programadas de acordo com necessidade. A gente fica acompanhando o estoque. Em função do nível de estoque, vai programando máquina A, B ou C. Certo? Se eu simplesmente já lançar a escala de trabalho dela lá, né, de todas as máquinas, considerando que elas trabalham de segunda a sábado, como é o horário do pessoal, né? Qualquer parada ele pode gerar uma indisponibilidade grande se, por exemplo, eu tinha programação para aquela máquina, surgiu um problema, certo? Certo. O cara foi atuar na máquina, como o Radamés falou, surgiu um problema mais urgente, ele para de atuar na máquina e aí vai para outra. E aí deu final do horário, aí pelo final do horário decidiu-se não tem programação para aquela máquina no final do horário, decidiu-se encerra a programação nessa máquina, vira para outra. Tudo isso tem que ser feito manualmente ou tem alguma forma da gente facilitar esse trabalho? Não, aí vai ter que ser manual, né? Porque como até vocês não têm isso programado, o que vocês vão fazer daí, tá? Nesse caso, que vocês trocarem ou que forem atuar na máquina sem ela ter programação, por exemplo, a máquina está ociosa, tá? Ela não tem programação, mas vocês precisam fazer uma manutenção nela, né? Uma corretiva nela, aí vocês não vão ter tempo de disponibilidade. Então é só indicar lá na ordem de serviço que ela não afeta a produção. Tá? Que aquela OS não está afetando a produção, porque aquela máquina automaticamente ela já não tinha uma programação específica para ela. Tá? Então, nesse caso, ela não está afetando a programação, então não vai ser contado da disponibilidade. Tá? Então, aí vocês têm que... É a única questão. Então, ou coloco... por exemplo, definiu que vai ser responsável... Tipo, aquele dia ali vocês vão pagar como indisponível em relação à manutenção, mas depois vai ser trocado e não vai ser mais usado. Aí bota só o tempo que for referido. Tá, mas isso tem que ser de forma manual, porque o sistema não tem como calcular em relação à programação de produção. Tá? Ele vai calcular o tempo de disponibilidade que a manutenção é responsável, que é o período de trabalho dela. Porque pode ser que ela tenha produção hoje, pode ser que nem tu comentou, como ela está com problema, vamos passar para outra, que a outra vai conseguir suprir, né, e vamos fazer a manutenção nessa daqui. Então, na verdade, nessa daqui não vai afetar o indicador de disponibilidade dela, porque vocês estão conseguindo suprir em outra. Tá? A não ser que seja uma máquina, sim, que daí vocês não tenham a outra opção, né? Essa máquina eu tenho que resolver porque eu não tenho como fazer o backup dela e eu vou ter que atuar e ali eu vou pagar a disponibilidade dela. Mas aí é uma gestão interna de vocês, entre manutenção e produção, e ver o que a diretoria também quer ter em relação a esses valores de disponibilidade. Ok. Tá? Então, gestão da ordem de serviço corretiva basicamente é esse, tá? É feita a solicitação de serviço, passa por uma avaliação, é aprovado ou reprovado, gerando a OS, em caso de aprovação, é gerada a OS, o mantenedor vai lá, vai executar o serviço, vai fazer a correção do problema, tá? Vai fazer o lançamento das horas e vai finalizar, vai lançar a intervenção que ele utilizou, vai lançar as peças que foram utilizadas, tá? Se caso de pendência, pode lançar o motivo da pendência, tá? Aonde eu consulto esse motivo de pendência? Eu posso consultar aqui, visualizar pendências. Tá? Então aqui, no terceiro campo, eu tenho pendências e aqui vai me mostrar, Eu posso exportar esse relatório todo para Excel. E lá eu filtrar e ver quais os motivos de pendência, cada uma, tá?
Aqui eu também posso utilizar, tá? Atendimentos lá, se eu utilizar por prioridade de atendimento, prioridade emergencial, que a gente viu lá também que a gente tem o cadastro de prioridades. A gente pode colocar lá na OS também as prioridades, tá? Então aqui eu tenho o motivo de pendência, posso filtrar por pendência, verificar aqui, ó, o motivo da pendência, tá? Imprimir essa OS, imprimir, ó, eu posso imprimir toda a listagem, vai me dar a opção de fazer, exportar para Excel, e lá no Excel eu posso consultar e tal. Poderia aqui, por exemplo, selecionar os campos que eu quero visualizar aqui também, tá? E esses campos aqui, ó, se eu não quiser visualizar, por exemplo, algum sintoma, descrição, eu só desmarcar, tá? Então só vai mostrar o que realmente eu quero visualizar aqui, certo? Então é um dos campos que eu posso pesquisar é aqui. Então, por todas as OS ou por pronto atendimento lá que eu botei que é corretivo emergencial lá, posso definir aqui. Outro campo também que vocês conseguem consultar é aqui, ó. Como é que eu faço para ver as OS que eu tenho pendentes no sistema? OS pendente. Aqui é somativo, tá? Aqui é somatório, perdão. Aqui ele vai somando. Tanto SS, né? Foi caindo as SS. Enquanto ela não for aprovada, ela fica como pendente. Ela for aprovada, ela já vira uma OS pendente. For reprovada, ela sai daqui. Aqui embaixo, ele é um comparativo de abertas no mês versus concluídas no mês. Esse campo aqui vocês podem setar, tá? Para que ele mostre. Aqui ele está setado para mensalmente. Vocês podem setar lá nas configurações, ó, parâmetros do sistema. Que aqui vocês podem setar ele para visualizar por mês, por trimestre, tá? Cadê as configurações gerais? Aqui, ó. Dentro de configurações, ó, por mês, por trimestre, por semestre e por ano, tá? Então ali vocês podem definir. Esses parâmetros aqui, se caso alterar por trimestre, tá? Quando eu for aqui no ativo também, tá? E visualizar aqui na máquina, tá? No cadastro da máquina no ativo, ó, esses parâmetros que ele mostra aqui em cima, ele também vai alterar, tá? Esses parâmetros são todos mensais, ele vai mostrando mês a mês, tá? Ele zera todo mês e volta do início, tá? Aqui também ele zera, quando passar para o mês de junho, ele vai zerar os parâmetros aqui, mas aqui todas as OS são sempre cumulativas, elas vão acumulando enquanto ela estiver pendente, tá? E é o mesmo botão que tem no pilar de OS, alerta de programação é o mesmo aqui de OS. Ok, mas lá no check eu acredito que tem o relatório que você consegue tirar do ano, tirar relatórios mais completos, não é isso? Sim, lá no check depois você vai conseguir filtrar por data, por um setor em específico, por um período em específico. Lá tu consegue tirar de várias formas, relatório descritivo, relatório quantitativo de OS, gráfico de máquina parada, relatório de hora trabalhada, tá? Lá tu vai conseguir ter todos esses filtros. Aqui é mais para uma visualização diária, de uso do dia a dia de vocês, tá? Claro que lá em qualquer momento que vocês quiserem tirar um relatório, vocês podem entrar lá no check lá e fazer o relatório que vocês quiserem montar. E depois a gente vai ver também que tem vários relatórios, principalmente de máquina parada, de hora trabalhada, quantitativo de OS, descritivo. A gente vai ver isso. Então aqui é um outro campo que a gente pode pesquisar também, tá? Então pesquisamos todas as OS aqui, ó. Posso mudar para OS, pesquisar por data, tá? Ver as OS que estão pendentes por data de emissão, quando eu gerei elas, estão aqui. Posso filtrar por área executante, por célula, por centro de custo, por departamento, por funcionário. O que tem pendente para um funcionário em específico? Posso filtrar por aqui, né? Se eu lancei lá o funcionário. De uma máquina em específico. Tá? Então, por aqui eu posso filtrar. Pode ver que aqui ele mostra até por tipo, mostra código da OS, por tipo de OS que ela é. Tá? Então, eu consigo visualizar tudo por aqui. Consigo fazer a impressão também, a listagem em Excel também, tá? Dessas pendências. Tá? Fazer a impressão normal, então eu consigo consultar aqui.
Amanhã a gente vai ver que a gente consegue também verificar as programações pendentes. Então é um aviso que o Sigma dá. Esse alerta, eu posso configurar que para ao abrir o sistema ele já me gerar esse alerta. Então eu chego de manhã, eu abro o sistema, tá? Eu tenho aqui no Action, parâmetros do sistema, tá? Eu posso configurar ele para quando eu fizer o login de acesso no Sigma pela manhã, ele já me abrir esse alerta e eu já consegui consultar tudo por ali, tá? Então aqui, ó, tenho alerta, ó, exibir alerta de programação ao abrir o sistema. E aqui eu posso escolher quantos dias de antecedência eu quero que ele abra. Então, por exemplo, eu posso escolher que ele abra uma semana na frente. Então, tudo que eu tenho pendente de até hoje e uma semana para frente, tá? E daí eu consigo até me programar em relação aos planos de preventiva também, que a gente vai ver amanhã. E aqui, ó, dentro do próprio alerta, né, eu consigo, que nem aqui no caso as programações, né, eu consigo ver as programações que estão pendentes e o que ainda está dentro do prazo, tá? Por data de execução, que a gente vai ver amanhã também em relação a isso. Ó. Pode ver que essa daqui, ó, dia 7 de junho. Então essa daqui ela ainda não está pendente, ó. E ela mostra também o que está pendente, né? Esse sinalzinho azulzinho é que ela está pendente, já passou do prazo. E aqui o que já passou do prazo e já atingiu a tolerância indicada também, tá? Então isso a gente vai ver amanhã também, como a gente faz para programar em relação a isso, tá? Outra coisa, ordem de serviço direta. Ah, eu posso abrir uma OS de melhoria, eu posso abrir uma OS de setup sem que esteja uma programação, eu do PCM, posso, tá? Ao invés de fazer uma, não preciso solicitação de serviço, eu posso abrir uma ordem de serviço de forma direta. Dentro da OS, ó, tem aqui OS, botão de OS. Aqui eu posso tanto consultar e alterar alguma questão, tá? Que nem, por exemplo, a gente estava vendo aqui, ó, se eu clicar Enter, ele automaticamente vai me habilitar os campos para fazer o preenchimento da OS, tá? Então aqui eu posso botar, vou colocar a máquina, o tipo de OS, tá? Tipo de OS de setup, ou de melhoria, ou, né? Vou botar aqui que é de melhoria. Criar plataforma de acesso. Tá? Então aqui ela é uma melhoria, vou fazer a programação dela, escolher quando eu vou, a partir de quando eu posso criar essa melhoria, tá? Aqui eu posso vincular serviço padrão também, posso vincular procedimentos, ó. Lembra que a gente tem aqui, ó, procedimentos de OS, que eu tenho um procedimento de segurança que eu tenho que executar, tá? Então, que até para corretiva, tá? Ah, eu gerei uma corretiva, aqui eu tenho que entrar dentro, eu só coloco o código dela aqui, dou um Enter, que eu posso colocar o procedimento também, tá? Lembra? Então, aqui que eu anexo o procedimento e posso fazer a impressão dele. Até vou anexar aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, seleciono o código do procedimento, dou um Enter, ele habilita ali para mim lançar. Aqui eu vou fazer a programação dela. Vou indicar quando, a partir de quando que é o início, então equipamento disponível, tá? É sempre a data de execução para o Sigma, tá? Quando eu indicar que é o equipamento disponível, vai ser a data de execução. Término desejado é quando eu quero que encerre, tá? Posso colocar aqui um término desejado para depois eu poder consultar e ver se está dentro do prazo ou fora do prazo, tá? Tenho aqui detalhamento, que eu posso detalhar as atividades também, fazer a descrição das atividades e detalhar, tá? Olha, ele me abre aqui, eu posso fazer o detalhamento para o código da OS. Tem o botão lá fora também, que eu consigo detalhar também para deixar histórico. Então, a descrição tudo certinho. A prioridade de atendimento, tá? Que eu comentei com vocês lá, se ela é urgente, se ela é programada, se ela tem uma prioridade baixa. Posso lançar aqui também, tá? Então, aqui o único campo que é obrigatório na OS direta que eu preencher é o tipo de OS, tá? Poderia criar para preencher também para a máquina ser obrigatório. Tá? Aqui no caso, melhoria, ela não vai afetar a produção. Aqui eu vou colocar o funcionário que é o responsável para a execução. Tá? A área executante responsável, então aqui é para manutenção mecânica.
E quando eu clicar em salvar, ele vai me gerar um código de ordem de serviço, tá? Código 193, vou mandar imprimir a OS. E sai a OS impressa, tá? Ó, pode ver que ela saiu impressa aqui, criar plataforma, o código do funcionário, quem solicitou, que é o usuário que está fazendo, código da ordem de serviço, toda a descrição da onde ela é, qual é a máquina, e aqui o procedimento de segurança que eu tenho que executar para poder iniciar a fazer esse serviço, tá? Então aqui eu posso colocar também o procedimento de segurança. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Tá? Procedimento de segurança, para ele sair impresso na OS tem que estar configurado, tá? Então onde é que eu configuro? No Action, parâmetros do sistema. Alguns já vem setado, tem que verificar aí depois para você se está setado. Então aqui nos parâmetros da OS, impressão, tá? Opções de impressão. Aqui ó, procedimentos, ó, daí eu posso setar aqui, ó, ativar a impressão de procedimento de OS, daí ele vai sair impresso na OS ali, para que o mantenedor receba também. Aqui eu tenho outros campos, a OS concluída, o que eu quero que saia impresso na OS concluída, depois quando eu for pesquisar uma OS concluída, a OS pendente, o que eu quero que saia impresso. Ó, pode ver que eu tenho os campos aqui, ó, detalhamento, eu quero que saia impresso. Origem das peças impressas, ó, relatório de preventiva, ou que eu tenho vinculado no tag, no equipamento, eu posso escolher, tá? Tenho opções de relatórios, modelos, tá? Então, vai vir setado o modelo padrão, caso vocês tenham algum modelo, não atende o que vocês esperam, podem ver que tem outros modelos, podem fazer o teste, tá? Imprimir em outros modelos também. Tá? Mais alguma dúvida referente à gestão das ordens de serviço, pessoal? Referente a... Tirei aquelas suas dúvidas do início, aquelas dúvidas que tinha no início sobre as ordens de serviço foram sanadas. E aí, mano? Falta só aquela questão da programação que tu ia informar. E também tu ficou de... Desculpa. De falar sobre como colocar o serviço padrão nas OS. Então aqui, tá? O serviço padrão você coloca, você montou o serviço padrão, tá? E aí você vai inserir na OS, tanto na hora de aprovar a SS tem o campo de colocar lá, tá? E aqui dentro da OS também tem o serviço padrão, tá? Tu vai ter que ter ele montado, né? Então aqui, ó, vou abrir uma OS qualquer. Ó, aí que vai ter o campo, ó, de serviço padrão, tá? E lá na própria, quando tu for aprovar a SS, também vai ter esse campo, tá? Tu também vai colocar aqui o serviço padrão, tá? Vou colocar ele ali, vou imprimir ele de novo. Pode ser tanto por aqui ou na hora de aprovar a SS vai aparecer o campo ali de serviço padrão para vocês colocarem, tá? Ó. Certo? Então aqui saiu impresso o serviço padrão na OS. Tá? Ok. Isso no caso da corretiva, tá? E a programação diária, isso, você me perguntou da programação diária, né? Então aqui, qualidade, ó. Eu tenho histórico, eu posso acompanhar histórico de OS, depois eu posso o histórico de uma máquina, eu posso tirar por aqui. Então eu quero ver o histórico de injetora, ó, dentro de um período específico, ó. Aqui saiu o relatório, imprimiu o relatório completo. Então vai sair todas as ordens de serviço, tudo que foi feito, descrição, horário trabalhado. Então todas as informações geradas, tá? De histórico que teve para aquela máquina, tá? Então aqui eu posso consultar o histórico por máquina, por tag, por equipamento, somente de um período, tá? Então todo o histórico que eu fiz num período, ou somente de uma OS, tá?
Então aqui, se eu boto somente do período, boto a data, ó, quando eu mandar atualizar, ele vai buscar todas as ordens de serviço que eu tive naquele mês, me mostra todo o histórico. Tá? Então aqui eu consigo consultar. E sobre a programação diária, é uma das formas de montar a carta de serviço, né? Que eu comentei, que eu estava comentando, é aqui na programação diária. Que tu pode, né, agora com as OS geradas, né, por exemplo, hoje dia 28, tá, de maio, tá? Vou escolher aqui, ó. Escolho o dia, tá? Vou indicar a data, a hora que ele vai executar, tá? Então aqui no caso é para preventiva, para uma corretiva planejada, porque corretiva a gente não tem como planejar, né? Corretiva vai lá, deu o problema, a gente tem que atuar. Mas uma corretiva planejada a gente consegue. Ah, qual hora que ele vai atuar? Vou montar a carta de serviço dele para hoje, com as preventivas já geradas de programações, tanto de que a gente vai ver amanhã das preventivas e tal. Aí eu vou botar a data, a hora, né? Ah, eu quero que ele execute, vai executar às 16 horas. Essa OS finaliza às 17 horas. Código da OS 193. Ó, pode ver que dentro da OS 193 ele já tinha o funcionário, porque eu já tinha vinculado o funcionário aqui, tá? Então aqui já puxou qual é a máquina, daí aqui tu vai determinar qual é o dia, o que ele vai fazer, tá? Confirma. Aí tu pode inserir mais, né? Clica de novo no dia 28 e vai inserindo todas as OS que tem para aquele funcionário. E aí tu vai inserindo e vai montando a carta de serviço dele daquele dia. E como eu vejo que a hora desse funcionário ele já está preenchido, entendeu, Franciel? O total de horário nesse dia. Imprimir calendário do dia. Tá? Tá vendo aqui? Tu pega o calendário do dia, bota a data de hoje. Tu poderia filtrar por funcionário, tá? Mexendo no Zoom lá. Você trabalhou no Zoom e não resolveu? Pode Ó, continuar. tu bota em visualizar, ele vai aparecer tudo que tu programou para ele. E tu consegue mandar imprimir e tu vai visualizar tudo que tem programado. Ó. Vai aparecer tudo aqui embaixo em listagem, ó. Início de trabalho, fim de trabalho, conforme tu montou lá, vai aparecer toda a listagem de serviço para ele. Eu consigo puxar um relatório com mais de um funcionário? Consegue. Tu consegue puxar pelo dia. Aqui eu filtrei de um funcionário em específico, tá? Eu filtrei de um funcionário em específico. Tu poderia filtrar de tudo que tu tem montado ali. Por data, por semana, tu pode montar na semana. Ah, toda sexta-feira eu vou montar a carta da semana para o funcionário. Ah, eu monto aqui, venho, monto a carta e posso imprimir e lançar para ele. Ó, teu plano de programação das ordens de serviço para essa semana é isso. É para esse funcionário, tu pode inserir quantos funcionários tu quiser, tá? Tô dando aqui um exemplo. Tu pode escolher o dia e botar outro OS, o mesmo horário para outro funcionário. Tá? Eu posso até, ó, vou setar uma outra OS qualquer aqui, tá? O funcionário vai ser outro, eu vou escolher outro funcionário, tá? E vou botar o mesmo horário, ó, das 16 às 17. O mesmo horário, duas OS diferentes. Não vai ter que melhorar a definição da letra. Confirmo, tá? Ó, pode ver que já setou aqui. Ó, aqui vai aparecer. Então ele não setou só não saiu o código da OS aqui. Deveria ter saído impresso o código da OS aqui também. Isso vocês podem fazer um teste aí depois, tá? Mas aí, ó, pode ver o mesmo horário. Não ficou o código do funcionário também. Tem que alterar ali para ver porque que não confirmou o código. Tá? Mas aqui vai sair a listagem de todo funcionário. Então tu pode filtrar aqui, tá? Ó, pode tanto por aqui também pesquisar, ó. E aqui imprimir calendário, aí tu vai imprimir conforme tu quer. Tá? Tu pode filtrar por funcionário, tu pode filtrar por máquina, por data, tá?
Então aqui, ó, pesquisa por data, imprime o calendário por data. Então tu quer fazer por semana, aqui tu pode ordenar, ó, como é que tu quer visualizar. Eu quero ver ordenado por funcionário, né? Por funcionário e por OS. Então ele vai pegar primeiro de um funcionário tudo que tem para ele, depois de outro funcionário tudo que tem para ele. Tá? E aí tu vai montar a carta. É uma carta mais manual, tá? Mas aqui tu consegue visualizar porque tu vai estar inserindo o horário de trabalho, tu consegue visualizar ali o tempo de execução previsto e programado para ele. Ok. Certo? Teria Ô, outra... Francisco, Sim, pode perguntar. sou eu. Eu tenho uma dúvida em relação a esse planejamento que você disse. No caso, eu tenho duas bombas que trabalham em paralelo, né? Que trabalham em sistema de rodízio. Então, em 15 dias, eu tenho que inverter as bombas. Aí, o Sigma ele vai dar o alarme em relação a isso. Exemplo, já que eu vou botar a programação, já está anual dela para fazer esse rodízio, ele vai dar esse alarme para informar ao programador? Sim, aí tu pode montar como uma preventiva, tá? E aí indicar a periodicidade de cada 15 dias ele tem que ir lá e alterar a bomba de uso lá. Pode colocar isso como uma preventiva. E a gente vai ver isso amanhã, tá? Como a gente faz essas programações baseadas em periodicidades já pré-determinadas. Tá? Que daí, tu pode montar esse tipo de serviço, essa programação, né? De preventiva e indicar, ó, essa eu tenho que trocar, cada 15 dias eu tenho que inverter a programação, tem que inverter o uso da bomba. E aí tu monta o programa lá e consegue, daí gera dentro do alerta aqui de programação, tá? Tu vai conseguir ver, o sistema vai te avisar, ó, dentro das programações, tu vai ter vários esses tipos aqui, mostra todas, ó, conforme a data de execução prevista. Aí tu pode gerar OS para ele lá e inverter o uso da bomba. Isso a gente vai ver amanhã, essa parte de programação em relação a preventivas, a planos de manutenção, né? Aqui, essa programação aqui, tá, de manutenção, essa programação diária, é para montar a carta de serviço, conforme eu estava explicando ali, para te montar por funcionário, para te ver o horário do funcionário, como é que tu está distribuindo, tá? Teria outras formas de se montar também, mas aí tu não conseguia visualizar o horário dele, né? Para visualizar a hora, se tu está lançando a hora certinha, se está distribuindo bem no dia, na semana, o serviço para ele, é na programação diária. E essa outra forma, Franciel, tu pode mostrar também, por favor? A outra é no alerta de programação que tu poderia filtrar por funcionário, tá? E conforme a data de execução. Ó, tu poderia ver o filtro por funcionário, o que tem previsto para ele fazer, né, de ordem de serviço. O que tem para ele executar. Dentro de um período, ou dentro, né, em relação aqui em relação ao OS, o que já gerou OS para ele, tá? Aí tu ia colocar o código do funcionário aqui, né, ó, tudo que tem pro funcionário 03, tá? Aí eu boto pesquisar e aparece aqui todas as ordens de serviço que está setada para ele. Ou que ele já está trabalhando, ou que ainda ele tem que executar, tá? Mas que está configurada para ele. Porém, aqui eu não consigo ver, né? Eu não consigo colocar o horário propriamente dito. Início e fim, que nem ali eu coloquei na programação, que ele pode o horário de começar às 4, finalizar às 17. Aqui eu vejo só as OS, mas é para consulta mesmo. Ok, me tira uma dúvida. Você tinha comentado que que o sistema gera informações mensais, certo? Sim. E aí ele zera, todo mês ele zera para mostrar o indicador do mês, correto? Sim. Tá, e no caso das OS que estão em aberto ainda, ele não zera isso? Como é que ele faz para... Isso não. Tá? Que nem aqui é só um aviso. O que tu abriu no mês no OS e o que tu fechou no mês, só para consulta. Eu até vou clicar aqui, ele vai abrir como se fosse até um relatório, tá? Vou imprimir para mostrar para vocês. Como se fosse um relatório aqui, OS concluída no prazo, e OS e preventiva realizada e preventiva programada. O que eu fiz e o que eu programei e o que eu executei. Tá? Então aqui o que eu fiz de OS, o que eu não executei, tá?
Ó, OS aberta, OS concluída no mês, ele vai me mostrar aqui, tá? Então é só um aviso. Mas enquanto ela, é que nem eu comentei, aqui ela vai estar sempre somando, tá? Então aqui eu vou pesquisar OS pendente, pode ver que ele setou aqui, ó. Quando eu cliquei OS pendente, ele já acertou o alerta de programação. E eu vindo aqui na OS, eu vou ver todas as ordens de serviço que eu tenho pendente. Enquanto ela não for fechada, ela vai estar aí nos pendentes. Enquanto eu não encerrar ela, não for lá em concluída lá e setar ela para concluir ela aparece aqui como pendente. Independente Tá. do. Digamos que eu tenho um AS pendente que eu executei parte no mês, parte no outro. Ele aloca as horas pelo mês de execução. Ou não, ele vai alocar tudo no mês. Não, em relação a horas trabalhadas, tá? Na hora de tu retirar Trabalhada, disponibilidade do equipamento, ele aloca para o mês. o período que ele vai alocar conforme o dia. Então tu começou no dia 31, por exemplo, e finalizou ela no dia finalizou ela no dia 1º, tu tirar um relatório até o dia 31, vai aparecer só aquelas horas até o dia 31. E a outra parte das horas vai aparecer no. Mas tu tem lá para setar também, se tu quer, por data de emissão ou data da conclusão, né? Como é que tu vai filtrar lá. Mas ele separa, então alerta horas trabalhadas também, ele pega pelo dia trabalhado. Ele separa ali por dia na hora de tu estratificar no gráfico ou no relatório, tá? Tranquilo. Tá? Então o que eu tinha para a aula de hoje é isso. Então, questão de gestão de OS, principalmente de corretivo, o que a gente pode lançar dentro delas, quais as informações, tá? Se quiserem fazer alguns testes e perguntarem, tá? Amanhã, antes de nós iniciarmos, então amanhã a gente vai ver as questões das programações. Preventiva, preditiva, lubrificação e checklist, tá? Ok. Como a gente faz para montar esses planos e como a gente faz para gerar essas OS e controlar. Só para confirmar, para ver se você está com a mesma informação, esse treinamento está previsto para acontecer amanhã e terça-feira da semana que vem, né? Segunda-feira não tem. Do dia 2. Correto? Isso. Correto. Tranquilo? Tranquilo, não, tranquilo. Rodrigo e Jefferson estão cientes também? Sim, Vanderlei. Positivo. Ok, fechado. Então até amanhã, obrigado. Até amanhã, E aí, obrigado. pessoal. Boa tarde. Valeu, obrigado igualmente. Bom trabalho.